Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas seu tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Boa tarde, meu povo, boa noite, boa madrugada, bom dia, meu querido Tavares, que estava aqui só abrir a sala para a gente poder fazer a gravação do nosso Estudando as Obsessões com Allan Kardec, e sem muita enrolação, já passo para o meu querido Maurício, para dar o seu bom todos os instantes, né? E já adentrar para a gente tocar esse barco, a nossa prece inicial deste nosso estudo. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de boa noite. É um prazer novamente estarmos aqui com todos vocês. Hoje, dia 23 de setembro, sexta-feira, às 8h30 da noite, começando mais um estudo sobre as obsessões com Allan Kardec. Vamos aí elevar o nosso padrão de simpatia, o nosso padrão vibratório, rogar a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhe, nos guie, nos conduza aqui nesse estudo e que, de certa maneira, nos eleve o pensamento para conseguirmos tirar a venda que ainda nos mantém um tanto quanto cegos, ou pelo menos com a visão embaçada, em relação a esse grande problema que aflige tanto a humanidade encarnada quanto a humanidade em espírito, e que possamos expandir o nosso sentimento de amor para conseguir ver isso com mais docilidade, com mais fraternidade, compreender a lição e colocar na prática. Que assim seja, vamos continuar lutando, né? Microfone, chefe. Vamos que vamos, como eu gosto sempre de dizer. Meu querido Maurício, vamos mergulhar, né? Pois é, a gente pensa que vai pular na água, mas sempre sai escaldado, né? A água tá quente. Opa! Do jeito que tá friozinho ultimamente. Seguinte, no nosso Estudando as Obsessões com Allan Kardec, né, só para relembrar o pessoal, hoje é o nosso terceiro programa, e como nosso terceiro programa, nós estamos ainda no primeiro texto que nós selecionamos para os nossos estudos. Então, para quem não vem acompanhando os estudos, nós estamos analisando a ideia que Kardec trabalha sobre obsessões, sobre processos obsessivos, sobre obsessor, sobre obsidiário, né? Sobre obsessões simples, obsessões graves, sobre obsessões relacionadas a médiums, às pessoas que não têm uma atividade mediúnica consistente, palpável, aferível, como Kardec nos fala em O Livro dos Médiuns. E aí nós escolhemos para mergulhar
os seguintes textos, que aí você está de casa, que já está acompanhando, já sabe quais são, né, os primeiros textos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea das Preces Espíritas, o item 81, que é o prefácio da prece pelos obsidiados. Depois nós vamos mergulhar nas questões de 456, né, até 488A do Livro dos Espíritos. Está dentro do capítulo 9, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos mergulhar nessas questões, porque o Livro dos Espíritos é sempre o fundamento para a compreensão básica de qualquer definição, de qualquer termo que a doutrina espírita trate. E depois nós vamos mergulhar nos textos, né? Que, na verdade, é um texto dividido em 5 partes, que é estudo sobre os processos de Morzine, que estão divididos na Revista Espírita de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863. Então, esses são os 3 primeiros textos que nós vamos dar uma nadada neles, né? E começar a ter uma compreensão melhor de como Kardec trata esse tema tão importante, tão necessário, a ponto de um médium como Divaldo Pereira Franco, através das obras que ele nos trouxe, né, pela sua mediunidade, os autores dizerem que a obsessão é um problema de saúde pública, né, que vivemos uma pandemia obsessiva, né? Então, quer trazer alguma coisa, Maurício, para a gente lembrar, algum ponto ali, antes da gente mergulhar? Eu gostaria que você relembrasse também o pessoal, passar a lista das 9 perguntas que o senhor anotou, que é para eles terem aquele norte, né? Porque assim, beleza, nós vamos estudar isso aqui, mas como? Bom, primeira referência tua para acender a luz de quem está começando a acompanhar o estudo hoje foi a própria maneira como Kardec desenvolveu a escrita em relação ao Livro dos Espíritos. Nem tudo que está no livro foram perguntas respondidas. Parte do que está no livro foram grandes textos que chegaram a Kardec de fontes das mais variadas, com o mesmo sentido, a mesma significação, e daí, para traduzir para a nossa compreensão, é que ele criou a didática de criar uma pergunta e daí inserir o texto com uma resposta. Ou seja, uma metodologia de aprendizado. Então, aqui, de maneira muito similar àquilo, a gente tentando copiar o mestre Lyonês, o Enzo ali criou um rumo em que ele falava assim: então, gente, vamos ter 9 perguntas de ponto de partida, né? Não serão as únicas, mas 9 de ponto de partida. Eu lembro que eu consegui anotar 3 aqui na correria, mas a gente começava do: o que é uma obsessão? Como se apresenta? Quais são os caracteres? Porque a gente tendo noção de que são essas as dúvidas que inicialmente se pretende esclarecer, a gente sabe o desenho que isso vai formar na nossa tela mental e para qual lugar do cucuruto eu preciso mandar essa informação para ela ser arquivada e depois estar acessível. Perfeito. Então, se o senhor lembrar das perguntinhas lá, que daí eu termino de anotar as outras 6. Mas eu tenho que ter anotado, né, que eu não sou besta. Né? Então, vamos lá. Depois eu posso até passar isso aqui para você, que aí até fica mais fácil também, porque é o seguinte, esse item 81 do Evangelho segundo o Espiritismo é um texto em 3 parágrafos, dependendo da tradução, mas a maioria das traduções está com 3 parágrafos, e Kardec, ele responde a algumas perguntas dentro desse texto, né, quando ele está explicando. A primeira dessas perguntas é: o que é obsessão? Que é aquela frase que nós ficamos, né, os nossos 2 primeiros programas são basicamente para trabalhar essa questão, que é: a obsessão é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Então, nos 2 primeiros programas, nós mergulhamos bem, né? Procuramos esmiuçar o pensamento kardeciano, sem nenhuma pretensão, mas tentando entender o que Kardec quer dizer com essa frase. A obsessão é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Nós acrescentamos, porque isso vai estar presente nos textos que a gente vai ver depois, a ponto a ação persistente que um espírito mal exerce sobre o indivíduo, a ponto de influenciá-lo e controlá-lo, né? Então, isso vai aparecer nos outros textos que a gente vai ver mais adiante.
A segunda pergunta é como a obsessão se apresenta. Isso é na sequência, sabe, Maurício? Ele está bem na sequência. Como a obsessão se apresenta, né? Quais são as suas características? A terceira pergunta é quem a causa? Quem? Pessoa, certo? Quem a causa? Porque mais à frente ele pergunta quais as suas causas. Né? Então não é quem, seriam as motivações, vamos colocar dessa forma, né? Quais as motivações? Então seria isso. A quarta pergunta, que não é a das motivações, vem depois, é como ocorre? Como a obsessão ocorre? Qual o tratamento no âmbito genérico, certo? Qual o tratamento? Isso no âmbito genérico, isso aqui é no geral, porque aí as duas últimas perguntas é tratamento para o obsessor, tratamento para o obsidiado. Próxima pergunta. Quais as suas causas? Então, quais as motivações? Aqui seriam isso. Quais as suas motivações? Posso até corrigir isso aqui depois. Quais as suas motivações? Quais os seus mecanismos? E as duas últimas, como acontece o tratamento? Porque a primeira é qual o tratamento? Esse. Como ele acontece? Então, como acontece o tratamento em relação ao obsidiado? E a última pergunta, como acontece o tratamento em relação ao obsessor? Inclusive, aqui nós temos a definição, ou melhor, as principais características, as duas principais características de um dialogador que segue os fundamentos kardecianos, um doutrinador que segue os princípios kardecianos. Então, eu separei aqui, didaticamente, seguindo, como o Maurício disse, o exemplo do codificador, o exemplo de Kardec, peguei o texto e coloquei perguntas, porque aí dá uma maior clareza e objetividade àquilo que Kardec está apresentando. Fica mais ou menos como assim, é o mapa do tesouro, a gente sabe onde está o X e sabe qual que é o ponto de partida, né? Perfeito. E aí, nós, como eu disse, nos dois primeiros programas, nós trabalhamos essa primeira frase, que a obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Então, a gente viu cada uma dessas expressões. E aí, na semana passada, nós até já começamos a mergulhar, começamos a adentrar, né? Desbravar, esmiuçar essa segunda questão. Como ela se apresenta? Quais as suas características? Tá? Ô, chefe, deixa eu só fazer um comentário aqui. Sim. Nós estamos tendo um fundinho de som que está parecendo um vento. Não, é vento mesmo, é a janela fantasma. Ah, então tá, porque o pessoal da internet vai perguntar, tinha um obsessor acompanhando ali? Gente, com certeza tem, mas não é ele que está produzindo o som está sendo produzido pela janela, tá? É porque aqui Cascavel é uma região que venta muito, muito. Se o mês de agosto e setembro é uma coisa assim, então eu chamo de janela fantasma, né? Ó, é janela fantasma, que tá... Mas é isso mesmo, é o vento aqui na região de Cascavel, que é muito intenso. Muito bem, Maurício. Eu estava tentando lembrar aqui que a dona Alvanira, na semana passada, ela trouxe uma questão que eu acho interessante. Deixa eu só resgatar aqui a questão, né? Se você consegue puxar ela aí. Eu estou procurando onde ela colocou. Não foi no Estudando as Obsessões. Deixa eu procurar no Esmiuçando. Eu acho que foi na secretaria. Estou nela. Estou na secretaria.
Deixa a gente achar aqui que a questão vale a pena a gente trazer ela agora, porque tem alguns pontos ali bem interessantes. Agora eu acho que eu já sei onde é que está aqui mais fácil. No computador está indo devagarinho carregar as mensagens da semana passada. Está aqui. Uma obsessão se apresenta de diversas formas, que é o que a gente está vendo aqui, as características, né? Ou com diversas características. Como separar o é imperfeição do espírito ou influência de ação persistente que altera o comportamento moral da pessoa? Por que ela fez essa pergunta? Então, aqui na sequência, né, deixa eu mandar para o Maurício também, que aí o Maurício pode ficar acompanhando ali. Eu não consegui achar. Pronto. Bom, já fica aí facinho da gente ter, olhando, acompanhar ela. Então, por que ela fez essa pergunta? Porque na sequência do texto aqui, que é onde Kardec faz esse comenta isso, como ela se apresenta, quais são as suas características, ele diz assim, pessoal, isso aqui é a sequência do texto, tá bom? A sequência começa, a obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a gente já volta para a questão da dona Alvanira. Então, vamos lá ver um pouco, passo a passo. Apresenta características muito diversas. Então, Maurício. Só vamos situar o ponto aqui, ó. Nós estamos agora, a gente retornou ao item 81, preces pelos obsidiados do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, pessoal? Senão eu vou falar, mas o Enzo está lendo o quê, meu Deus? Eu estou perdido. Nós estamos começando, a gente retornou ao segundo parágrafo, tá? Apresenta caracteres muito diversos. Primeiro parágrafo, né? Mas segunda questão. Isso. E só lembrando, essas perguntas não estão, elas não estão ali no texto. São perguntas que nós criamos para tornar mais didática a leitura. Apesar de que já é didático ao extremo, mas para facilitar mais ainda. Então, quando ele diz que apresenta características muito diversas, será que a gente tem como colocar dentro de um texto, dentro de um livro, né, todas as características? Será que a gente consegue fazer isso? Você não está me perguntando, né? Eu estou. Enzo, eu vou tentar te responder da seguinte maneira. Não. Pronto, que é para falar assim, o Maurício falou, mas não respondeu. Então tá, estou te respondendo. Não. Na minha capacidade intelectual, imagino que não. Mas por que você imagina isso, Maurício? A comunicação espiritual, ela se dá por projeção de pensamento a pensamento. Então, não são passadas para as pessoas palavras individuais, até porque os espíritos se comunicam pensando. E, provavelmente, existem determinados pensamentos que ainda não estejam representados nas palavras que nós utilizamos para a nossa linguagem em comunicação. Então, tentar encapsular todas as formas de apresentação, desde a influência simples até a perturbação completa e grave, a gente vai ter um cabedal de palavras para colocar dentro desse contexto que provavelmente ele vai ficar incompreensível. E, se for pensar na perspectiva espírita ou espiritual, isso provavelmente seria transmitido para nós em uma tela mental que desenharia tudo e a gente conseguiria meio que visualizar. Ou seja, o pensamento tem a capacidade de dar essa informação de maneira completa.
mas nós ainda não temos a ferramenta gráfica para colocar isso tudo no papel. Perfeito. Até porque, Maurício, como você colocou bem, se a obsessão, que está na base dela, a gente vai ver isso depois, é o pensamento de um indivíduo, né, sobre outro, a ponto de influenciá-lo e controlá-lo, né, dentro de uma ação persistente, como a gente viu, exercendo essa ação persistente, eu vou ter, dentro desse limite de características, que esse aqui onde nós nos apegamos aos 2 pontos, né? Uhum. Dentro desse meio, se eu tiver... Quantos habitantes nós temos? No planeta, encarnados, nós estamos agora chegando na casa de 8 bilhões, né? 8 mil milhões de habitantes. 8 bilhões, né? Então, fora o dobro desencarnado. Emmanuel diz que encarnado geralmente é 1/3. Né? Isso. Então, a gente teria ali, como Kardec disse que os números são muito complicados, vamos dizer que a gente tem entre 20 e 30 bilhões de seres nesse planeta. Somos um planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que a maioria dos habitantes do planeta são espíritos da terceira ordem, bem terceira ordem. Agora, a gente está tendo já segundo os relatos, alguns espíritos já começaram a ser retirados do planeta Terra, outros melhores estão reencarnando. Então, vamos ser bonzinho, vamos pegar 20 bilhões de espíritos. Desses 20 bilhões, então a gente está chegando ali, talvez a gente esteja naquele entre 5 e 15, né? Que é o que está se mexendo, né? É o que está se mexendo. Então, a grosso modo, camarada, nós temos 12 bilhões de espíritos passíveis de serem obsessores. 12. Tá bem generoso, né? Eu disse que ia ser bonzinho, né? É para ver se eu consigo escapar desse número, sabe? Então... Mas, você sabe que a mentira também é, de uma certa forma, uma afronta à lei divina, mas tudo bem, né? Cada um produz... Tá bom. É obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso já diz um bom professor de direito, sabe? 17,5, pronto, né? Vamos pegar 17,5 bilhões de espíritos, pegando o número de 20, né? Que estão aptos a serem obsessores, porque são espíritos da terceira ordem, são frágeis e se zangam com os outros, ficam bravos e tudo mais. Ok, então eu tenho 17 bilhões e meio de pessoas que pensam, e cada um pensa do seu jeito, com as suas características. Então, dentro desse limite de influência moral simples, a perturbação completa do corpo e da mente, né, eu tenho 17 bilhões e meio de características, de possibilidades, sabe? É isso que você falou. Não é que não seja possível, mas é um negócio inviável. Você lembra do filme O Jogo da Imitação? O Jogo da Imitação é o do Alan Turing. Então, assim, naquele filme, o desafio é tentar decodificar a máquina de criptografia chamada Enigma. Isso. E aquela máquina, ela gerava possibilidades numéricas criptográficas absurdas. E eles até faziam uma brincadeira com o tempo, né? Se nós fôssemos tentar fazer isso manualmente, isso aqui levaria tantos mil anos para decodificar uma única frase. De tantos números decorrentes das possibilidades criptográficas, que eram milhões de milhões de milhões. Então, pegando esse exemplo que você falou, a gente tem aí 17 mil milhões de possibilidades, afinal de contas, cada espírito tem a sua característica própria, e em virtude disso, quando combina o dele, do desencarnado, com o encarnado, a gente já dobrou isso para 34 milhões de milhões, 34 mil milhões. Isso quando a gente fala da obsessão simples. Né? Quando a gente começa a falar da pluralidade entre obsessores e obsidiado, aí eu vou aumentando isso exponencialmente. Então, peguemos esses números gigantes e tentemos colocar eles em palavras. Pronto, não deu. Não deu. Isso, não deu. E deixa eu complicar um pouquinho mais ainda a coisa. Né? Dois peão que gostam de filosofia, botar para pensar é uma desgraça. Mas vamos lá. Olha, pessoal, isso aqui não é para complicar, não. Isso aqui é justamente para que a gente comece a perceber que esse generalismo que se criou, por exemplo, no movimento espírita, de que porque a pessoa está perturbada é uma obsessão, peraí, não é bem assim.
Lembre que tem que ter uma ação persistente, eu tenho que ver se é um espírito mau, certo? E eu ainda tenho que ver o seguinte, que é esse ponto agora. Vamos lá, 17 bilhões e meio no número de 20, que estão aptos a serem obsessores. Só que aí vão ser obsessores de quem? Então, vamos fazer aqui uma média de que você tem 10 bilhões, como é um terço que está encarnado, você pegar os 17, vamos pegar ali 5 bilhões, certo? Estão encarnados, e os 12 estão do lado de lá. Que ainda tem um detalhe. Vamos imaginar que Enzio está desencarnado e Enzio é o obsessor. E Maurício é o obsidiado. Nós trouxemos aqui a ideia, e às vezes na leitura parece que é só assim, que Kardec, quando está falando da obsessão, ele está falando só de mim. Vocês vão ver que não é isso. Por isso que eu não gosto de falar em obsessão, eu gosto de falar de processo obsessivo. Tem um obsessor e tem um obsidiado. Então, se eu estou obsidiando o Maurício e também estou obsidiando o José, vamos pegar o Tavares. Então, eu estou obsidiando o Maurício e o Tavares, porque os dois eram irmãos, e na encarnação passada eles me roubaram, e eu fiquei muito pé da vida com eles, e agora eu quero me vingar dos dois. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atacar os dois, eu vou atacar com o que eu tenho, então eu vou atacar do mesmo jeito. Acontece que o Maurício vai reagir de uma forma, e o Tavares vai reagir de outra. Então, eu posso ter o mesmo indivíduo, né, o mesmo obsessor, usando as mesmas técnicas, mas o processo, o desenrolar do processo, terá características próprias em cada um. Então, ainda tem esses detalhes para levar em consideração. Porque, e aí, a gente está fazendo isso a propósito, parece que é complicar algo que é simples, porque é muito simples, mas é para a gente quebrar essa caixinha que se criou no nosso movimento, de que obsessão é isso, certo? Então, trata-se dessa forma, que é atendimento fraterno, diálogo, desobsessão e passe. Espera aí, mas isso é para todo mundo? Eu falei primeiro o atendimento fraterno. Então, quem participa do atendimento fraterno deve estar concordando comigo. Que cada caso é um caso. Cada pessoa que senta ali naquela cadeira na sua frente para você dialogar com a pessoa, com o encarnado, é uma situação diferente. Mas, eu tenho um exemplo. Diga. Muito bom, um exemplo muito bom. Numa altura da vida, eu fui convidado para coordenar, na condição de diretor, um setor de uma prefeitura. E era um setor jurídico que prestava atendimento gratuito à população, quando ainda não havia instalação da Defensoria Pública. Então, assim, a gente está no interior do Estado, a Defensoria Pública não tinha pessoas aqui para atender, existia um convênio da prefeitura com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado do Paraná, e a prefeitura fazia esse serviço. Então, todo dia de manhã, começava o atendimento com advogados, estagiários que estavam estudando direito nas faculdades, vinham ali para já começar a se aprimorar, e a população, dentro de uma característica econômica própria, porque a gente então não podia atender quem tinha condição financeira, isso tinha que ficar para o mercado privado da advocacia. Então, essa população que era muito hipossuficiente ia lá, e a gente fazia o atendimento. Tinha uma senhorinha, todo dia ela ia. Todo dia. E a gente começou a perceber que todo dia era um problema diferente do outro. Aí um dia eu percebi o motivo dela ir lá. A gente recebia do setor de alimentação da prefeitura o pão da padaria municipal e o leite de soja, também produzido, que era distribuído gratuitamente, sem nenhum motivo. Era só chegar, pegar, comer, beber, tudo certo. Ela achava que ela tinha que chegar lá com um problema jurídico para explicar, para daí receber o pãozinho e comer o pãozinho, tomar o leitinho e ir embora. E um dia a gente daí chamou ela e falou: vem aqui, minha irmã. Percebi que a senhora vinha aqui por uma outra necessidade que não jurídica. Fique à vontade, continue vindo. A gente, inclusive, vai entrar em contato com a ação social para a senhora receber orientação adequada. A senhora não precisa vir aqui para ficar inventando um problema jurídico só para comer e beber. A senhora pode vir com a verdade. Então, assim, para aquela senhora, a gente sempre colocava ela na caixa do problema jurídico.
Então, um dia mandava para a área de família, outro dia mandava para a área civil, outro dia mandava para a área criminal, até que eu parei, percebi, falei, mas pera lá, ela vem porque a necessidade dela é outra, a gente está encaminhando o tratamento inadequado e a gente está acabando, assim, gastando tempo útil de maneira não produtiva, tanto para nós quanto para ela. Por quê? Todo dia ela tinha que ficar criando na cabeça dela qual seria a desculpa do dia seguinte, e ela não precisava disso. Aí eu chamei ela, sentei na minha sala, bati um papo muito gostoso com ela, e falei, senhora, venha todo dia, vem tomar um café comigo, e nós vamos criar uma maneira disso aqui chegar na sua casa, assim a senhora tem a necessidade de sair de lá para comer. Então, você vê como a ideia do tratamento, às vezes a gente está ali, perspectiva jurídica da coisa, e imagina que todo mundo que está lá sabe exatamente que está lá para tal coisa. Aí, como eu crio essa pressuposição, eu vou na onda e não paro para fazer reflexões em cada caso. Chegou ali, é tratamento jurídico, manda para cá, manda para lá, manda para lá. E essa senhora não era. Essa senhora era uma questão social de fome. Alguém tem que parar e olhar isso. Só que para isso a gente precisa começar a perceber essas nuances, essas delicadezas, que é a mesma coisa que vai ter dentro do processo obsessivo. Isso não quer dizer que num gigantesco leque de características, você não começa a perceber, para quem se dedica a estudar, começa a perceber que existem características recorrentes em todos os casos, em algumas situações, em outras situações, tanto que o próprio Kardec, ele como um grande pesquisador, um grande cientista, ele identificou características comuns e fez uma classificação, por exemplo, para quem está na atividade mediúnica, para o médium ativo, para o médium que tem lá a produção mediúnica, e aí ele separa simples, fascinação, subjugação. São características gerais que ele identificou naquele grupo de médiums que, primeiro, num processo obsessivo, e qual o grau de influência que o espírito já tinha alcançado, de influência e de controle que ele tinha alcançado sobre aquele indivíduo. Então, ele separa em 3 níveis de influência e controle. Influência básica, que o espírito está só trabalhando, bagunçando, é um brincalhão. Simples influência moral. Se é algo que o espírito já conseguiu enganar o indivíduo, a ponto do indivíduo não ter o bom senso de entender que ele está psicografando porcaria, fascinação. Agora, se o espírito, além de ter esse controle, né, ou mesmo não tendo esse controle, mas ele passa a controlar fisiologicamente o médium, estamos falando de uma subjugação. Né? Então, tem essa questão de a gente ter as características, que é o que os estudiosos vão facilitar para a vida da gente. Mas o ponto importante aqui é não fecharmos. O caso chegou e você diz assim, é obsessão. Eu vou te dar um exemplo, Maurício. Você sabe que nós estudamos com uma certa regularidade a produção dos fenômenos e fazemos aquela distinção que os estudiosos fazem em fenômeno anímico e fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico, eu tenho um organismo, um corpo que favorece a produção dos fenômenos. Eu posso usar esses mecanismos, fenômeno anímico, ou eu posso ceder o meu corpo para que um terceiro possa usar esse. É o fenômeno mediúnico, tá bem caracterizado. Aí, um tempo aí atrás, eu estava sentindo um certo incômodo, uma certa dor de cabeça diferente das dor de cabeça normais que nós sentimos, e um certo incômodo, uma certa pressão. Estava incomodado, né? No primeiro momento, eu parei e disse assim, deve ser alguma influência de algum espírito. A pessoa diz, a influência obsessiva. Não. Lembra, ação persistente. Né? E foi passando ali algumas horas e passaram alguns dias e aquilo incomodando, né? E aí, como a gente já estuda Kardec, eu já comecei a observar no meu comportamento qual seria a brecha moral que eu tinha dado sem perceber. E não tinha assim, era toda coisa, tudo do normal, do dia a dia, do nosso dia a dia. Não era nada, não era uma coisa assim, coisa comum. Eu disse, olha, se é uma coisa comum, tem uma coisa que não está batendo, né? Não está tão comum assim. E aí eu sei que
eu parei e disse assim, deixa eu analisar como é que está a minha vida. E eu estava enfrentando uma situação no âmbito pessoal que estava sendo um tanto incômoda para mim. Aquilo estava me incomodando muito, né? E eu me lembrei que há muito tempo, em algumas reuniões mediúnicas, que se dialogou com alguns obsessores nossos, eles tinham relatado algumas situações parecidas que nós tínhamos vivido naquela época. E as situações, elas estavam se repetindo agora. Era como se dissesse, pronto, você viveu lá e produziu estrume para a horta. Agora, está voltando agora para ver se você produz algodão doce, né? Para ver se você produz pão, né? Já que aquele estrume para a horta produziu a horta, então produziu o trigo, agora faz o pão e entrega, né? E eu comecei a ouvir algumas vozes relacionadas com aquilo. Para encurtar a história, era a minha personalidade daquela época que, diante da circunstância, aflorava, certo? Aflorava, eu estava repetindo a vivência. Então, como eu não tinha superado aquela vivência, aquilo estava martelando agora, e era um incômodo, era uma cobrança de eu não poder errar, sabe? Como se aquele personagem do passado estivesse dizendo assim, eu de agora, não erra, pelo amor de Deus. Só que numa pressão, numa cobrança. Então, se eu não tivesse essa sutileza de que Kardec me ensina, Hermínio trabalha isso muito bem na sua obra, Ivone, né? Provavelmente eu teria ligado, Maurício, bota meu nome aí no livro da desobsessão, né, do Centro do Seon, né, legaria o pessoal lá, olha, tem um espírito que está me influenciando e tal. Não, eu percebi que era uma questão anímica. E se eu chegasse no centro espírita, com toda certeza, iam dizer assim, não, tem que ir para a desobsessão. Vamos para a desobsessão. Aí eu fazer o quê? Ia me desdobrar para eu dar comunicação lá e como personagem do passado? Porque isso pode acontecer. Kardec mostra isso, né? As comunicações entre intervivos, né? E aí eu assumi a personalidade, porque estou evocando o eu do passado, não o eu do agora. E aí isso acontece. Eu daria comunicação como aquele personagem e eu seria doutrinado lá para eu esquecer aquilo, para eu trabalhar aquilo. Então, isso acontece na reunião mediúnica. Quando se doutrina, os próprios indivíduos, né? Os próprios espíritos encarnados. Então, é muito importante a gente ter isso. É claro, tem as características gerais, que é o mais comum, mas para a gente não fechar e bater, obsessão, é isso, é aquilo. Calma, vamos analisar. No primeiro momento, vamos tratar como seja. Mas vamos aprofundar. Vamos investigar se de fato é um processo obsessivo, se é um processo como esse pode dizer que é uma auto-obsessão, poderia estar na classificação de auto-obsessão, o próprio indivíduo, né, de uma personalidade do passado e tal. E como é que se trata isso? Do mesmo jeito que a gente vai ver mais adiante, né? A gente vai ver que Kardec deixa prontinho para a gente, viu, pessoal? Vamos pegar aqui a questão da Alvanira, vamos tentar trabalhar ela de um jeito um pouco mais simples também para o povo. De repente eles ouviram a explicação, foi muito boa, mas ela foi um pouquinho comprida, e o pessoal falou assim, eu desliguei o fio da tomada, eu perdi o fio de Ariadne, eu não sei agora como sair do labirinto, eu entrei, mergulhei, mas não sei voltar. Então, vamos lá. A pergunta da Alvanira foi, uma obsessão se apresenta de forma simples ou com diversas características, ponto. Como separar, como que eu identifico quando é imperfeição do espírito ou influência de ação persistente que altera o comportamento moral da pessoa? Então, ela pergunta essas duas coisas. O Enzio começou a introduzir a resposta, e a resposta ela não acaba hoje. Por quê? Exatamente. Depende do aprofundamento do estudo. O ponto de partida é, primeiro, eu me conheço para saber a que ponto as atitudes, ações, gestos que eu tenho desenvolvido correspondem à minha normalidade ou eu não me conheço suficientemente para isso? Gente, essa história do conhece-te a ti mesmo foi cunhada por um caboclo no século V a.C., e em que aqui nessa obra mesmo, na parte 4 da introdução, Kardec o define como sendo precursor do cristianismo e do espiritismo.
Então, Sócrates, ele falou assim, você quer conhecer as coisas? Quer. Então, primeiro conheça você mesmo. Será que a gente se conhece? Será que a gente conhece as nossas fraquezas? Ah, eu gosto de fazer isso, mas eu sei que isso aqui não é bom. Por exemplo, tabagista. A maioria dos tabagistas que hoje estão aí na casa dos 40 anos em diante, talvez até pudessem se esconder na desculpa de que, na época, a propaganda feita pela indústria tabacaleira falasse que não, isso não gera problema nenhum, não gera câncer. Tinham propagandas de pessoas em cima de cavalos ou de pessoas surfando em praias paradisíacas, e eles falavam, fume, fume porque é bom fumar. Então, aquela idade ainda tem uma desculpa. Só que a própria indústria do tabaco se viu obrigada a ceder ao esforço internacional, porque ficou comprovado que o tabagismo está conectado com doenças do aparelho respiratório. E aí se proibiu propaganda motivando o consumo de produtos fumígeros. A juventude, ela não tem essa mesma desculpa daquela turma. Mas ainda assim cria uma desculpa própria. Essas desculpas são as nossas falhas morais para ficarmos nos enganando e persistindo nos erros. Quem se conhece fala assim, por que você fuma? Porque eu sou preguiçoso, porque eu não gosto de preservar o meu corpo, porque eu gosto de me fazer mal, porque eu sei que na próxima vida eu quero tomar uma lapada. Nossa, eu nunca vi alguém responder que gosta de fumar por causa disso. Tá, mas se essa resposta for apresentada, pelo menos ela foi honesta, a pessoa, ela se conhece. Ela sabe efetivamente quais os motivos fazem com que ela continue praticando determinada conduta. Se conhecer, parte daí. Por quê? Se o objeto, o obsidiado, ele tem noção de quem é, ele começa a ter noção da possibilidade da influência persistente de um espírito mau. A outra face dessa moeda é quem vai tratar. Então, quem vai tratar também se conhece e conhece o fenômeno da obsessão. Então depende já desses dois lados. Então, se vocês repararem ainda há pouco, a gente começou a falar sobre aquela conta assim, dá para colocar todos os caracteres dentro de uma frase? Não, não dá. Seria gramaticamente impossível. Ah, beleza. Dá para dar essa resposta à pergunta que a Alvanira apresentou em um programa só? Não, também é impossível. Por quê? Porque a gente precisa entender todo o processo. Aí, entendendo todo o processo, eu vou conseguir separar a ideia da imperfeição moral, e aí o fenômeno anímico, da ideia da influência persistente de um mau espírito com uma determinada intenção que acaba influenciando de maneira simples ou de forma a apresentar sinais exteriores, ou uma perturbação completa do organismo, ou uma perturbação completa das faculdades mentais, para daí deputar tratamento. Então, primeiro começa com autoconhecimento. Segundo, conhecer o que é o processo, conhecer o que causa a doença. Gripe. Então, a gripe, eu e o Enzo estamos gripados. Enzo, o que você está sentindo? Nada. Estou sentindo nada, não estou nem com o nariz escorrendo. Enzo, eu estou aqui de um jeito que eu acho que eu vou morrer, mas também estou só gripado. A gripe, dependendo da pessoa, ela cria uma reação diferente em cada um. Tem uns que ficam afônicos, outros perdem o olfato, outros têm dor corporal. Tratamento. Você já viu um médico prescrever algum remédio para combater gripe? Normalmente eles falam assim, não, isso aqui é um vírus, esse vírus ele tem um tempo de surgimento, desenvolvimento e desaparecimento próprio. Durante esse período, faça o quê? Se hidrate, reforce o sistema imunológico, tome vitamina C e se alimente de maneira leve, que é para passar isso bem. Não é isso. Mas a gripe apresentou resultados diferentes em pessoas diferentes. Então, a obsessão também vai apresentar caracteres diferentes em pessoas diferentes. E hoje nós estamos tentando começar um estudo, ou seguir um estudo, para quem também está no outro lado, na outra ponta da corda. Para aquela pessoa que ou percebe ou sabe que é obsessão e... Ah, não, pera lá. Você não está sendo obsidiado.
O que você está fazendo é revolvendo as suas memórias de um passado muito distante. Isso, então, na brincadeira, então isso é uma auto-obsessão, que é você mesmo se obsidiando. Que é difícil de acontecer, né? Porque você chega no centro espírita, existem caixas prontas, né? E se você chegar com a situação dessa, é um problema, porque o pessoal não vai saber o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Não vai saber o que fazer. Muito bem, Maurício. Vamos seguir. Acho que essa parte, acho que o pessoal já tá com a caixinha, mas deixou a caixinha agora aberta, né? E começou a apresentar a resposta para a pergunta da Alvanira. Começou. Porque essa pergunta como é que eu posso saber se a falha é minha ou se é o obsessor que tá pondo falha em mim? Isso. Vamos por aí. Tá? Então, vamos trabalhando isso aí. Aí, aqui, nessa sequência dessa frase aqui desde a influência moral, a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo das faculdades mentais. Então, aqui tem uma coisa muito interessante, talvez seja o ponto mais importante para a gente entender isso aqui. Sem sinais exteriores perceptíveis. Então, como a obsessão, ela vai ter esse grau de influência, que pode gerar controle, mas sendo uma influência resultante do exercício de uma ação persistente, precisamos sempre lembrar disso. Então, ele tem simples influência moral, sem sinais perturbadores, e se essa influência moral tiver sinais exteriores perceptíveis, né, é porque já existe uma percepção, uma perturbação do organismo e das faculdades mentais. Essa palavra perturbação, Maurício, nós podemos traduzi-las como sintomas patológicos. Eu ainda estava na primeira frase. Eu ainda estava pensando assim, simples influência moral. Vamos criar um exemplo para a turma ver? Vamos chegar lá, vamos já, que é para a gente trazer para a linguagem de hoje. Né? Primeiro, o que é essa influência moral? O que é essa influência moral? E essa ideia da perturbação completa do organismo das faculdades, primeiro, perturbação completa. Então, você já tem uma doença instalada. Então, a perturbação é o que nós chamamos de doença. Então, o corpo está perturbado, ele não está no seu grau de harmonia, tá? Então, vamos começar a criar esse cenário para a gente entender o cenário acontecendo na frente da gente ou na vida da gente. Tá? Se você pegar os escritos do Dr. Inácio Ferreira enquanto ele estava encarnado, tá? Eu gosto dos escritos do Dr. Inácio Ferreira enquanto ele é encarnado, psiquiatra, encarnado. Pegar os escritos do Dr. Jorge Andréa. O Jorge Andréa é psiquiatra, né? E o doutor, além das obras do Dr. Jorge Andréa, mas a do Dr. Inácio Ferreira, que ele escreve sobre a psiquiatria de um modo geral, ele vai dizer, olha, de um modo geral, todos os casos de transtornos mentais têm um processo obsessivo no meio. Ou como causa, ou como consequência, mas processos de transtornos mentais, de um modo geral, porque temos que levar em consideração, Maurício, nesse setor, existem pessoas que são missionários, que reencarnam para se submeter ao processo doentio, né, o processo patológico, para serem instrumentos de desenvolvimento da ciência. Mas esses são casos, assim, aquele caso. Então, no olhar destes profissionais, né, esses missionários que vieram para desbravar e enfrentar no âmbito da ciência médica e terem a coragem de escrever e fazer esse tipo de afirmação, são grandes missionários nesse sentido, para no geral, os problemas de doença, né, patológicos, mesmo com as definições mais atuais de doença e de saúde da Organização Mundial de Saúde, haverá sempre vinculado um processo obsessivo ali em conjunto. Mas isso são coisas que a gente vai detalhar em momentos posteriores, tá? Então, é só pegar essa ideia o que é essa perturbação, o que ele quer dizer com perturbação completa. Então, estamos falando com doenças instaladas, tanto no âmbito orgânico, quer dizer, no âmbito específico do corpo, quanto das faculdades mentais, as doenças mentais, que hoje nós já sabemos, e o próprio Kardec já tinha conhecimento na época,
que uma doença mental está lá. A gente viu a questão domingo, né? Nos 2 últimos domingos, que a doença mental ela é uma falha da organização fisiológica, onde o espírito não consegue expressar-se mentalmente. E tem uma outra situação que também não cabe aqui. Ok, fechando essa parte aqui do que é essa perturbação, agora vamos voltar para o começo. O que é a tal da influência moral? Vamos ali no boteco tomar uma? Agora não posso. Tem que trabalhar. Muito bem, mas eu tentei, de uma certa maneira, exercer uma influência física. Né? Tentei tirar o senhor de uma atividade produtiva, o senhor está agora desenvolvendo um estudo, esse estudo ele gera uma repercussão, pelo menos, que tem uma projeção positiva e que se imagina chegará a um bem. Mas eu sou o cara que eu quero atrasar a vida do seu Enzo. Eu ainda não sou o espírito, eu sou o encarnado. Ah, Enzo, larga disso, Enzo. Vamos ali. Vamos tomar um suco de laranja. Deixa isso para depois. Não posso. E o Enzo, dali a pouco, ele começa a pensar e o Maurício vai falando assim, vai ter bolo de chocolate. Tem cobertura? Ó, cara. A grossa, assim, aquela cobertura de estar escorrendo, babando. Vai ter uma xícara de café preto do jeito. Tá, vamos remarcar o negócio, a gente faz mais tarde, depois das 10 da noite, tudo bem? Então, de uma certa maneira, consegui desviar o Enzo da tarefa que ele tinha programado. Eu fiz um desvio na atividade do dia a dia dele. E aí, fazendo um parênteses, antes de você continuar. Você viu que começou. Essa a relação que está na definição que a gente trouxe. Influência a ponto de ter controle. E aí começo com sugestões, e o Enzo vai colocando empecilhos nas minhas sugestões. Não, Maurício, puxa, eu prometi para a Ali que eu ia fazer uma dieta. Mas, Enzo, você compensa isso com a janta. Vamos lá comer um meio bolo de chocolate, vamos mergulhar nele. Igual festa de Cosme e Damião, que a gente já viu as crianças sair tudo lambuzada de doce. Aí vamos fazer igualzinho. A gente faz uma bitorneira de café, a gente não precisa tomar de xícara, a gente mergulha, né? E à noite, quando a Ali vier com a janta, você fala para ela assim, ó, eu estou um pouquinho indisposto, eu vou comer só uma saladinha, mas o bucho está cheio de chocolate, a Ali não sabe. Aí o Enzo começa a ceder. Falou, puxa, ela também não precisa ficar sabendo, né? Um bolo de chocolate. Quem vai fazer mal para quem um bolo de chocolate? O problema não é o bolo de chocolate. O problema é a tentativa de desvio de uma atividade construtiva para ele próprio e para todo mundo que está acompanhando o estudo, seja encarnado ou não, atravancar a possibilidade desse esclarecimento, plantar uma mentira dentro do casamento totalmente desnecessária. Quem mente para ir comer um bolo de chocolate, mente a respeito de qualquer coisa. Diz isso para o pessoal que tem diabetes. Diz isso para o pessoal que tem diabetes. Pois é. Então, assim, eu dei um exemplo material sobre início de influência. E volto ao ponto anterior. Quando a pessoa se conhece, ela fala, não, eu agradeço o convite, mas eu tenho aqui que fazer algumas coisas, não tenho tempo para isso hoje. A gente pode programar para colocar na agenda para daqui a 3 dias ir lá e comer esse bolo. Porque daí eu convido a Ali para ir junto, eu não vou ter compromisso aqui, eu não... Ah, não, mas nesse dia daí eu não quero. Pronto. O obsessor falou assim, esse caminho não deu certo, tem que achar outro. Então, aí a gente começa a desenhar a ideia de influência. Aí cai para a noção de moral. O que é moral? Eu brinco muito isso em aula de filosofia. Eu sou professor de Direito, para quem nos acompanha na internet, nunca viu o Maurício, e eu também dou aula de filosofia. Alguns alunos, durante o curso, eles perguntam, professor, por que nas ações de indenização por dano moral, algumas pessoas recebem uma indenização grande
um valor bom, e outras recebem um valor pequenininho, significa que a moral dessa pessoa vale menos do que a moral daquela? Como é que o juiz faz para medir a moral? Existe uma ferramenta chamada moralômetro, que é para a gente saber se a moral ela pesa, se a moral ela tem métrica, é em centímetros, é em polegadas. Como é que mede a moral? Aí, na aula de filosofia, existe um recurso que a gente vai trabalhando isso com o aluno para ele entender o valor moral de acordo com a acepção jurídica dessa palavra, que aí depende de um contexto de construção própria em nível cultural, em nível social, em nível econômico. Só para dar uma comparação, Bill Gates e o Zequinha da esquina, os dois entraram com uma ação de indenização moral pelo mesmo motivo. Aí o Zequinha ganhou R$5.000 e o Bill Gates ganhou R$5.000. Pergunto, eles foram indenizados de forma igualitária? Não. Mas por que não? Os dois ganharam 5.000. É que para o Bill Gates, R$5.000 não representa recomposição patrimonial para dano moral nenhuma. Ou seja, a avaliação moral dele ficou pequenininha. Já para o Zequinha da esquina, de repente, R$5.000 pode ser o dinheiro correspondente a 20 meses de salário. Opa! Então, para ele é importante. Aí a gente transformou dinheiro e moral em tempo. Quanto que o dinheiro e a moral do Zequinha representou? 20 meses. Quanto tempo o Bill Gates leva para ganhar R$5.000? 2 segundos. Um café da manhã. Não, é segundos. É segundos. O valor dele é segundos, literalmente segundos. R$5.000 dá $1.000. Então, pera lá. Se eu fosse transformar os mesmos segundos do Bill Gates em 20 meses do Zequinha, eu teria uma proporção. Estão entendendo como não é fácil de trabalhar com a ideia de moral? Então, do mesmo jeito que existe essa dificuldade no ambiente jurídico, por certo, haverão empecilhos de tentar compreender de maneira extremamente simples a noção de influência moral. Mas com cuidado e com capricho vai dar para construir uma ideia muito bacana sobre isso daqui. Perfeito. O ponto mais importante aqui, certo? Porque o Maurício falou muito bem. A moral tem a ver com quem eu sou, como eu me expresso, quais os meus valores, né? Tudo isso. Por isso que Jesus vai dizer que a nossa evolução, ela tem a ver com a nossa transformação moral, e é por isso que Jesus vai dizer que a gente não tinha condição de avaliar ninguém. Justamente porque a gente não sabe tudo que está envolvido na história daquela pessoa. Mas o ponto importante aqui, Maurício, é sem sinais exteriores perceptíveis. Ninguém vai dizer que está obsidiado só porque está olhando. A não ser que você preste atenção nos aspectos morais. Nas entrelinhas, né? Exatamente. Quais são as regras morais para o Espiritismo? São as mesmas regras morais que Jesus nos apresenta nos Evangelhos. Tanto que Kardec adota a moral do Cristo como moral espírita. Então, Como se faz isso para a turma? Vamos lá. Terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais. Perfeito. Então, onde que eu procuro? Vai lá, tem capítulo 1 até o capítulo 12. Quando você conseguir chegar ao 12, pelo menos você vai entender a ideia do que seria a perfeição moral. Então, mas eu não sei onde vê isso. Agora já sabe, está lá no Livro dos Espíritos. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Mas, Maurício, agora eu fiquei na dúvida. Porque eu estava num caminho, né? Igual você falou, eu queria estudar um pouco mais isso. Tem como? Tem como a gente tem um local que a gente possa estudar um pouco? Tem. Eu vou dar uma dica que é assim. Isso é um negócio que nunca foi mantido a 7 chaves. Muito pelo contrário, isso a gente tenta divulgar para todo mundo. Na segunda-feira, lá no Centro Espírita Caminho da Luz, em Cascavel, esse moço que está aqui do meu lado, aqui de óculos aí, ele coordena um grupo de estudos sobre o Livro dos Espíritos, exatamente com relação à terceira parte que trata das leis morais. E lá nós estamos na questão 634 agora. Só que, para entender bem lá,
a gente vai fazendo um pinga-fogo com todo o Livro dos Espíritos. Então, para ler a 634, a gente viajou até a 115 e está brincando, 115, 116, 117, 118, 19. Então, quem quiser acompanhar, toda segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, pelos canais Esmiuçando, é transmitido pelo YouTube. E quem quiser conectar, é através do Zoom. O endereço está no grupo de WhatsApp do Esmiuçando. Para quem quiser participar aqui, deixa lá no chat também, lá que a gente daí vai incluir para as pessoas que estão mais distantes começarem a participar, caso não queiram somente ver pelo YouTube, caso queiram realmente estudar, fazer perguntas e comentários. Mas está lá, Esmiuçando, Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, terceira parte, segunda-feira à noite, 7h30. Aí, para ficar mais fácil, coloca lá no YouTube, Esmiuçando Allan Kardec, canal Esmiuçando Allan Kardec, que aí vai aparecer um bannerzinho verdezinho com a foto de Kardec, clica ali, os estudos estão lá, e como o Maurício disse na segunda-feira. Maurício, para a gente ter uma coisa mais clara em relação à doutrina espírita, a definição que Kardec vai adotar, para deixar assim bem facinho, me lê a questão 629. Pessoal, essa questão, como Maurício, nós estamos na 634, na 629, nós analisamos ali umas 3 semanas, então está ali na sequência dos estudos, tá bom? Lê aí a pergunta. Vou ler, mas vou lembrar, a gente já leu no primeiro estudo aqui das obsessões, mas vou ler de novo lá. Perfeito. Então está no item que trata sobre o bem e o mal, e a 619, Allan Kardec pergunta, qual a definição se pode dar da moral? Exatamente, porque influência moral quer dizer influência dessa coisa que ele define aí na 629. Vamos lá. A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Ponto. Quer que continue? Continua. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mas só as 2 primeiras frases já dá assim meio que uma lapada, né? Moral é a regra de bem proceder. Isso é, de distinguir o bem do mal. O que é o bem e o que é o mal? 630. E aí segue. Como se pode distinguir o bem do mal? Bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la, ou, como o Evangelho já nos ensinou, ignorá-la também. Porque nós somos responsáveis pelo bem que fazemos, pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Perfeito. Então, olha só, olha como é que começa aqui. Porque eu preciso ter uma clareza sobre isso, né? Como é que eu vou saber se de fato é uma obsessão, ou pelo menos começar a ter uma ideia, né? Mesmo quando seja uma questão anímica, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou ter isso muito claro, para eu saber o procedimento, né? Simples influência moral sem sinais exteriores perceptíveis. Se a moral diz respeito à regra de bem proceder, e fazer o bem é cumprir a lei, não fazer o bem é não cumpri-la, então todo ato moral que seja transgressão da lei é o mal. Todo. Como todo ato que é o cumprimento da lei é o bem. Um espírito perfeito, toda a sua conduta é a prática da moral, da lei divina. Um espírito inferior, dependendo do grau, eu vou avaliar o grau do indivíduo pela sua moral, quer dizer, pelo quanto ele já é esse cumprimento, mesmo que ele não exteriorize, mesmo que ele não faça. Então, nesse sentido, quando o indivíduo, estamos eu e o Maurício, né? Estamos 2 ali reunidos. Tem alguém perto de você e a janela. Estamos eu, você e a janela. Janela uivando. Aí, eu, de repente, chego para o Maurício assim, Maurício, você soube o que aquele fulano de tal, sem vergonha, andou fazendo? Olha,
se eu chegar com o objetivo de querer trabalhar com o Maurício a conduta de alguém para que eu aprenda, para que eu não faça, né? Ainda assim tem que ter muito cuidado quando isso... Pega lá a questão 903, 904, que são essas questões. Só para dar uma conferida, que eu acho que ele deve divulgar o mal dos outros, alguma coisa assim. Acho que é 903. Culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Pronto, exatamente. Então, isso tem que ter muito cuidado. Mas se eu chegar, Maurício, você viu a conduta do nosso companheiro? Hoje, eu vinha para cá, fui deixar a Alessandra antes de vir para cá, e aí, numa via muito rápida, tinha um carro na minha frente, tinha o do outro, né? Parou de vez para entrar e não entrou e travou tudo. Aí o cara da frente quase bateu nele, eu quase bati no o cara quase bateu em mim, todo mundo buzinou, né? Aí, curiosamente, parou na frente, aí parou eu e o cara que vinha atrás parou assim. Aí eu baixei o vidro assim, nós quase nos arrebentamos ali, né? O cara estava meio perturbado, né? Disse, pois é, né? Pior que era uma via rápida e tal. Comentávamos o ato inadequado de alguém. Nós não condenamos. Nós comentamos ali, até para dar risada, até porque eu não sei se o cara tinha ficado chateado, porque eu não sabia se ele tinha visto o que era, podia pensar, e aqui em Cascavel o trânsito é meio complicado, o pessoal se mata no trânsito. Então, foi até num jeito de brincadeira, mas ele também estava rindo, ele viu que era ali, né? Então, foi nesse sentido. O foco não era a conduta do outro, era evitar qualquer coisa além disso. Mas olha só, não foi assim que eu cheguei, Maurício. Você viu que aquele sem vergonha fez? Então, eu já cheguei condenando, executando, ele já está, sabe? Eu vou só relatar tudo, né? Então, peraí. Me dá um lugar onde isso acontece. Eu lembrei um aqui que eu estudei esses dias, que eu recebi aqui num grupo uma mensagem muito bacana que fala sobre velório. E eu já acompanhei alguns velórios, e dentro de velório tem de tudo. No velório da filha de Jairo, o fariseu, Jesus foi até lá, porque a filha dele estava cataléptica. Mas para adentrar ao ambiente, precisou que todo mundo fosse tirado, porque naquela época se contratavam choradores profissionais. Sim, carpideiros. Então, assim, isso é um exemplo de pessoas que se reúnem para uma determinada coisa cujo objetivo não é aquilo que estão colocando para fora, porque o que está na cabeça projetando é adubo. É mais ou menos o exemplo que você deu. No livro Obreiros da Vida Eterna, eu acho, sabe? Você acha que é o capítulo 14, que é o desencarne de Sigismundo. Né? Não, Sigismundo é a reencarnação. É o desencarne de Dimas. Né? Se não estou enganado, é isso. É o desencarne de Dimas, acho que é. Espera lá. Estou com Obreiros aqui, que eu li há pouco tempo. Não é o 18, desprendimento difícil? Não vou lembrar. Eu sei que tem o primeiro ali, que vai tratar do desencarne do indivíduo. E aí, no capítulo seguinte, ou outro, ou ali para frente, porque são alguns capítulos que vão tratar só desse caso, aí eu acho que é Dimas. Se eu não lembrar, o nome é Dimas. E aí vai falar do velório. Rapaz, é isso que você está falando, sabe? E André Luiz descreve detalhadamente o que as pessoas estão pensando e o efeito daquilo para o morto. Isso, era nisso que eu queria chegar, porque a gente está criando um exemplo que você foi no trânsito. Pô, mas pera lá, vamos nos defender em cima do que a própria espiritualidade escreveu. E aqui a gente tem exemplos em André Luiz que falam exatamente isso. Falam, gente, isso acontece. Né? Aí, Maurício, a pergunta aqui, para esse ponto aqui, a questão da moral é a questão do cumprimento ou não da lei. Se eu estou cumprindo a lei, é bom, é o bem. Se eu não estou, é o mal. Ponto. Né? Então, eu chego para você e faço um comentário desse, só que eu já cheguei arrebentando. Em que momento da minha conduta eu estou cumprindo a lei? Em nenhum. Então, como e a gente vai ver isso quando chegar lá na questão 459 seguinte, quando a gente fechar aqui, for lá para o Livro dos Espíritos, que aí lá está descrito
Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais, muito mais que imaginais, sendo que de ordinário eles vos dirigem. Então, nesse momento, eu não estou sozinho, espiritualmente falando. Quem é que está me influenciando para eu transgredir a lei? E eu estou transgredindo a lei por influência dele ou porque moralmente eu transgrido? Aí volta para aquele exemplo que você falou. Você falou do bolo de cenoura, vou piorar, bolo de cenoura, cobertura de ganache de chocolate amargo, que aí essa é a minha petição. Eu vou sentir vontade? Vou. Então, eu recebi a influência? Sim. Agora, eu cedo ou não ao controle? Aí depende da minha moral, do quanto eu já evoluí. O Maurício tá rindo ali, né? Não, é que eu estou aqui com o Beto. Ele lembrou um exemplo fenomenal. Semana passada, a gente foi ao Sion 2h da tarde e tomamos um passe. Mal saímos do Sion, eu levei uma fechada de uma criatura conduzindo um carro. O Beto do meu lado virou e brincou: Maurício, fica calmo que é para não perder esse passe que você acabou de tomar. Sabe? Aí ele lembrou assim, você falou o exemplo do trânsito, ele falou: lembra semana passada a história do passe? Eu falei, pois é, cabe aqui certinho. Por quê? Aconteceu uma coisa naquele exato momento, eu poderia perder o meu réu primário, eu poderia perder o passe que acabei de receber se eu não tivesse controle sobre mim mesmo. E podia ter sido pior. O pior foi com o Haroldo, do Dutra Dias, né? Ele foi saindo de... Ele contando, né, que foi saindo de... Acho que foi saindo de casa, foi trabalho e deixar o filho na escola, já meio atrasado. Teve uma fechada assim, e ele ia buzinar, sabe? Ele ia... Aí ele disse, o ministro assim, você vai fazer isso mesmo, pai? Você já imaginou se ela assiste suas palestras? Esse aqui é o ponto. Então, por isso que eu disse, esse ponto aqui de sem sinais exteriores perceptíveis é que não vai ter... É uma conduta normal, uma conduta do dia a dia, aquela que você não vai se sentir mal. Tem 10 obsessores ali contigo, te influenciando, te controlando, e você não tem alteração nenhuma. Por quê? Porque é conduta normal. Por isso que é simples influência moral. Mas é transgressão da lei. Ponto. Não temos mais transgrediu. Não, mas não, mas tem, não tem, não, acabou. Aquela história da Cláudia. Você pode ter motivo para se irritar. Você não tem justificativa para ficar. Quantas pessoas não reencarnaram, Enzio? Vindo de alguns tempos aí em que hábitos, condutas da sociedade eram vistas até de maneira normal naquelas épocas e que hoje não são mais. Só que ficaram num delay de tempo tão grande aguardando a reencarnação, às vezes as pessoas acham que é meio automático, né? Ah, morreu, fui para o mundo dos espíritos, chego lá, já entro na fila rapidinho, me dão uma ficha e vou nascer de novo. Pegando a ideia que a gente fez no começo, se existe o dobro de desencarnados quando comparado a encarnados, então eu tenho 1/3 e 2/3. Esses 2/3 aqui, eles estão na fila da reencarnação. Então, no mínimo, para minha tentativa de retorno, eu vou ter 2 aguardando na minha frente. E isso demanda tempo. Então, imaginando esse tempo, eu desencarnei por um motivo absurdo há 5 séculos. E desses 5 séculos eu fiquei por 4 séculos remoendo uma agonia dentro de mim, criando um ódio infernal. A espiritualidade vai, me socorre da maneira que precisa, consegue ajustar uma programação reencarnatória e eu venho para esse planetinha. Gente, eu vou trazer o que na minha bagagem espiritual aqui? Eu vou estar aqui passando por provas e expiações para tentar concretizar determinados valores morais que talvez eu já tenha, mas ainda não sejam consolidados, ou eu estaria aqui exatamente para conquistar esses valores morais. Então, imaginamos que eu venha de uma época em que a escravidão era permitida. E eu chego aqui, qual que é a coisa que está permeando o meu pensamento? Ah, era aquilo que eu era naquela época. Eu estou aqui para tentar mudar isso, porque eu já recebi uma primeira luz no ambiente espiritual e eu estou aqui tentando consagrar isso. Aí, de repente, eu chego aqui e quem prevalece? Ah, é o espírito velho e não o espírito novo.
Eu estou tendo a influência de mim mesmo em mim mesmo. Perfeito. Vou dar um exemplo prático da literatura. Eu tenho uma edição aqui, foi até uma edição comemorativa do livro Sexo e Obsessão, Manuel Flamengo de Miranda. Sexo e Obsessão. Ele hoje está com a capinha vermelha, bonitinha e tal. E aí, no final desse livro, tem isso aqui, ó. Pós-fácil da editora. A Cidade Estranha. Tá? E porque esse livro aqui, boa parte do livro se passa numa comunidade no mundo espiritual dedicada à questão do sexo. Então, por exemplo, formar obsessores relacionados ao sexo, escravizar pessoas que são escravizadas ao sexo. E ele conta aqui, ele traz aqui um artigo, foi publicado por um Carl Goldstein, que na verdade eu acho que era o pseudônimo de Hernando Guimarães Andrade. Ele publicava no jornal Folha Espírita, em janeiro de 1990. Então, e conta uma conversa que ele teve com o Newton Boechat, tem livros escritos pela Federação Espírita Brasileira, tudo mais, e de uma conversa que o Newton teve com o Chico Xavier em 1947. Tá? E aí, ele conta que eles estavam comentando com o Chico, porque tinha sido publicado, na época, o livro No Mundo Maior. E tem um capítulo no livro No Mundo Maior que fala sobre sexo. Acontece que 30% do que foi psicografado não foi publicado. 30% do que estava nesse capítulo sobre sexo não foi publicado, porque o corpo editorial da Federação Espírita Brasileira entendeu, naquele momento, que seria pesado demais. E o Chico nunca criou problema por isso. E, inclusive, o livro Libertação, um livro que também teve muita, eu acho que, se eu não estou enganado, foi cerca de 40% do livro foi tirado, porque ficou pesado. Ivone. Sim, da Ivone. O Libertação é também do André. Foi prorrogada a publicação dele, né? Isso. Aí, o que até se coloca é que esse livro aqui seria uma obra para trazer aquilo que não pôde ser trazido naquela época. Aí acontece, essa conversa que o Boechat teve com o Chico foi em 1947. Aí ele relata, tem aqui o relato que o Boechat faz do que o Chico contou para ele, falando de uma cidade, sobre sexo e tal. Conta-se que... Aí deixa eu dizer por que eu estou contando isso. É inegável que pós-década de 80, houve eu vou usar uma expressão, tanto quanto chula, mas é para ser assim mesmo. Houve uma depravação do sexo, do ato sexual. Saímos de um universo de castração para um boom, né? Soltou. Então, Vou te corrigir. Ao invés de usar depravação... mas não vai dar a ideia perfeita. Vamos pensar assim, quando você tinha um ambiente de contenção, se imaginava que chegaria a um ambiente de liberdade. E se chegou efetivamente a um ambiente de libertinagem. Isso. Tá? Eu tenho um parâmetro. Teria essa ideia. Por isso que eu digo, eu peguei uma palavra chula, pesada e tal. E aí, e depois disso, a gente está se chegando no momento, hoje, de estagnação da coisa. Isso faz parte dos movimentos. Eu, como historiador, eu vejo isso com bons olhos, sabe? Nós não sabíamos usar, até porque se pegar o nosso histórico, é complicado. Aí agora se usa de qualquer jeito. Né? Então, há um momento de esgotamento e reorganização social. Aí, eu não lembro agora, acho que foi na década de 70, 60, 70, o Chico foi passando em frente a uma banca de jornais e tinha uma revista de mulheres nuas. E a pessoa que conhecia o Chico, né, e tal, disse, olha, seu Chico, que acabou de chegar. Né? Que acabou de chegar. Olha só. Aí o Chico olhou e disse assim, eles chegaram. Quando nós estudamos transição planetária, os espíritos nos relatam, e eu não vou falar da literatura mediúnica, vou falar do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né? No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Maurício, naquela hora, citou o item 4 da introdução.
para falar sobre os precursores, mas o capítulo 4 que fala sobre os mundos, né? E o que está no livro A Gênese, no final do capítulo A Gênese, no final do livro A Gênese, a geração nova, ou a nova geração. Né? Que chegaria um momento da transição, e nesse momento, segundo o que a literatura nos mostra, espíritos que estavam no mundo espiritual há muito tempo, né, que não reencarnavam, reencarnariam para ter uma oportunidade. Primeiro, eles viriam trazendo todas as suas características morais para dar uma efervescência, para colocar em xeque a sociedade, a nossa sociedade, para nós escolhermos. Mas eu quero essa moral do planeta Terra de mundo primitivo e mundo de provas e expiações, ou eu quero implantar a moral do mundo de regeneração, onde há um equilíbrio. Então, para isso, não adianta, Maurício, você não vai aprender a nadar no raso. Tem que jogar no fundo, que aí você escolhe, ou você afunda ou tenta nadar. E aí veio essa leva de gente que reencarnou, que muita gente fazia séculos, milênios, com todos os seus modelos, todos as suas características morais. Você pega espíritos do período medieval, espíritos da decadência do Império Romano, espíritos das chamadas invasões dos povos não latinizados, né, chamado de bárbaros, né, são povos não latinizados. Pega as características daqueles das civilizações assírias, né, atenienses voltados para a guerra, né, do Egito Antigo, com fanatismos religiosos, com endeusamento de pessoas e tudo mais, e você pega essa multidão. Se você pegar a população do Brasil até a década de 50, pegar a população do Brasil na década de 70 e pegar a população do Brasil na virada do milênio, cara, foi assim, bum! De onde saiu tanta gente? Não, estava no mundo espiritual. Isso que você falou, que as nossas características morais, elas estão em nós, e às vezes precisa de um detalhe para que isso aflore. Cara, aí eu peguei esse exemplo, que isso está na... Você diz, eu queria pegar exemplo que está na literatura, né? Então, inclusive, isso foi colocado como um pós-fácil ali do livro do Manuel Miranda, Sexo e Obsessão. E aí, como a gente conhece um pouco mais dessa história, trazer isso. Por isso que eu não tenho, primeiro, como julgar os outros, porque eu não sei as características morais que estão adormecidas no outro, e nem, às vezes, tem como eu me avaliar. Então, eu não posso dizer assim... Lembra a história que eu contei, né? Que eu fiquei feliz porque eu tinha lá as respostas da prova, né? E eu fui na hora da prova e eu não marquei certo, aonde eu marcaria errado, antes de ter a resposta. E eu saí todo feliz, dizendo, agora eu sou bonzão, agora eu já evoluí, eu não fui antiético. Aí o Afonso chega e diz assim, tuas notas tão boas? Você faria a mesma coisa se dependesse disso para passar? Não sei, porque eu não estava na situação. Mas, levando em consideração histórica, eu acho que está na hora da gente ir para o encerramento do programa, né? Eu não preciso criar a prova contra mim mesmo, né, doutor? É por aí o caminho. Então, Maurício, nós temos ali 9 minutos para finalizar. Eu queria realmente, hoje, bater nesse ponto aqui, para que a gente comece a pensar que não é porque eu não tenho dor de cabeça, não estou tendo agonia, não estou tendo perturbação, não estou dormindo mal, não estou passando, não tenho doença. Não, porque isso é a parte lá do final do limite aqui, né? Perturbações completas do organismo e das faculdades mentais. Então, vão ter as perturbações parciais, né? Dor de cabeça, enjoo, outras perturbações que fazem parte dos processos obsessivos no âmbito do organismo, né, e da mente, mas essa questão mais perigosa que a gente deixa passar, que é a perceptiva. No estudo passado, você falou uma coisa e vamos lembrar aqui o pessoal. Gente, às vezes eu estou sendo obsidiado e eu estou feliz com isso, porque a minha vontade coincide com a vontade do obsessor, e nós dois fazemos adubo junto. E eu fico feliz e ele também fica feliz. Você acha que a pessoa vai perceber essa simples influência moral? Ou ela acha que isso é da personalidade dela? Pode ser as duas coisas. Mas não é somente a perspectiva de
é o distúrbio, o desarranjo psicológico ou orgânico que vai me dar pistas da ocorrência de uma obsessão. Não. Existem obsessões em que a influência é tão sutil que ela é não perceptível por sinais exteriores. Foi nesse ponto que o Enzo começou a arranhar a crosta do entendimento, sabe? Estabelecer julgamentos. Se eu for pegar a quantidade de adubo que eu produzi nas existências passadas e tentar estabelecer um padrão moral para ver se hoje eu teria condição de me julgar, eu ficaria com o meu próprio julgamento de mim mesmo. A pergunta mais objetiva que trata desse assunto são as perguntas 919 e 919A. E aí Santo Agostinho coloca, né? Mas como é que eu vou me avaliar, dizer que estou certo ou que estou errado? Aí é só perguntar. Se o que você está fazendo, se o que Enzo está fazendo, aí Enzo olha para Maurício e Maurício está fazendo. Aí eu discordaria do que Maurício está fazendo, não importa os motivos, viu, pessoal? Santo Agostinho é muito claro. Não importa, a conduta pela conduta. Se eu condeno a minha conduta no Maurício, então a conduta está errada. Ponto. Não importa os meus motivos nem as justificativas. Eita, o chefe chegou. Eu acho que vamos ter algum puxão de orelha aqui. Eu acho que ele veio fechar a conta, né? Veio fechar o barraco, né? Porque senão, do jeito que o assunto não vim fechar o barraco, eu vim agradecer a possibilidade infinda e quase que sem valor monetário, mas de muito valor espiritual pelos ensinamentos, né? Mas nós estamos aqui mais para servir do que para ser servido, como dizia o doutor Bezerra, e também um tal do Chico. Mas, meu amigo, perfeito programa, maravilhoso. É uma verdadeira dupla dinâmica, né? Que tá danada. Eu sempre digo assim, o mais remediado nessa história toda sou eu, porque eu sou um dos que mais acaba estudando e aprendendo. Eu bebo muito dessa fonte aqui. Cada vez que eu venho fazer um programa, eu não estou ensinando nada para ninguém, estou aprendendo. E eu sou o mais obrigado de todos. Já que vocês são muito humildes, eu sou o professor, pronto. Não tem que ter um professor. Ótimo, Tavares. Eu quero parabenizá-los pela felicíssima ideia. Primeiro, é um tema muito palpitante, e é um tema que há mais de 21 anos a gente trabalha aqui na nossa casa, aqui em Natal, que você teve o prazer de conhecer, de manhã, à tarde e à noite, com a tal da zero obsessão e desobsessão também, né? Então, é algo que tem muito a ver com a gente e com a nossa casa aqui, que eu fico muito feliz por mais essa vertente que aí tem, você proporcionou isso. Certo, meu irmão? Agradecemos ao Tavares, à Web Rádio Estação da Luz, por nos hospedar e oferecer esse espaço para a gente conversar e bater papo sobre esse tema, como disse o Tavares, palpitante e necessário. Então, hoje nós ficamos por aqui, né, agradecendo a todos, e eu vou pedir mais uma vez ao nosso querido Maurício, né, que ele é o mais remediado, ele é o que, né, que ele nos conduza mais uma vez na prece para encerrarmos os nossos shows de hoje, e até a próxima semana, pessoal. Vamos que vamos. Você vê como é interessante, né? Um amiguinho que sempre me acompanha aqui, ele falou assim, vamos dar uma tamancada de Chico Xavier com o Emmanuel. Aí o livro está marcado num lugar aqui, ó. Então, normalmente a gente vai e põe a mão nele. Aí abriu e da obra Caminhos de Chico Xavier. Adversários. Respeita os adversários e honorifica-te as qualidades com o melhor apreço. As forças que não te protegerem os inimigos não te prestarão amparo algum. Tem tudo a ver com um tema nosso de estudo e vamos então aproveitar essa oportunidade de encerramento, sexta-feira, chegando aqui próximo às 10 horas da noite. Vamos encaminhar os nossos pensamentos ao alto. Vamos agradecer ao Pai
pelas oportunidades, pela chance de mais uma vez estarmos aqui estudando. Vamos louvar o nosso Cristo, nosso Redentor, nosso grande professor, nosso guia e mestre. E vamos suplicar a irmandade espiritual boa que sempre nos acompanha, que continue nos intuindo de maneira proveitosa, de maneira maravilhosa, a darmos passos firmes, tanto para o nosso progresso, quanto de todos os nossos irmãos, em carne e em espírito, que possamos passar um final de semana tranquilo, em paz dentro de nossas casas, nos trabalhos, nas casas espíritas, ou por onde estivermos transitando, seja em corpo ou seja em espírito, e que possamos levar para todos o nosso abraço de fé, o nosso apoio cristão e a nossa irmandade, seja em matéria, seja em pensamento. Que Deus nos fortaleça hoje e sempre e tenhamos todos um excelente final de semana. Até a próxima sexta, meu povo.